assim com tanta contundência, mas por enquanto está negando. Walter, preciso te ouvir mais uma vez, porque eu queria voltar a falar sobre o Ceará, né? Você falou, olha, se não for Ciro Gomes, é quase certo que a direita vai perder. Aí eu me pergunto, né, dentre as alternativas, se não seria o ex-prefeito Roberto Cláudio aí o nome capaz de aglutinar todos esses partidos, né? Ele que não tem nenhuma grande crítica a Jair Bolsonaro, pelo menos crítica pública gravada em vídeos, como é o caso de Ciro, né? Ontem mesmo a própria Michelle, nos seus stories, eu acho que ela colocou uns 10 vídeos de Ciro Gomes chamando Bolsonaro de tudo que é nome ruim, né? Justamente para fortalecer esse pensamento dela de que não dá para se aliar com Ciro. Com Roberto Cláudio é diferente, pode não ter essa mesma força que Ciro tem, mas pelo menos não é essa figura que seria aí rejeitada de imediato por Michelle Bolsonaro. Sua avaliação. Roberto Cláudio é o melhor nome que eles têm desde sempre, né, Ítalo? Acontece que o que está se falando nas últimas horas é que o PL vai de candidatura própria. Se for de candidatura própria, não pode ser o Roberto Cláudio, que é do União Brasil, recém se filiou ao partido. Então, claro que ele pode também mudar de partido e ir para o PL, ele não tem mandato, então ele está livre para fazer esse movimento. Mas o que está se cogitando nesse momento é o partido com o quadro que tem, com os quadros que tem. E não pode ser o André Fernandes, porque ele não tem idade para isso. Se tivesse, já estaria colocado o nome dele, certamente. Agora, você tira o André Fernandes, você tira o Ciro como um aliado, e você tira o Roberto Cláudio na medida em que o partido fala em candidatura própria, eu acho que isso cria um problema, um impasse muito grande. O que me chama a atenção nisso tudo, Ítalo, é o seguinte: ou essa confusão, ou a forma como se deu esse processo, interessa ao grupo bolsonarista, ou faz parte da estratégia deles, a coisa ser barulhenta e parecendo uma crise quase que incontornável, ou é uma coisa absolutamente incompreensível, porque isso tudo poderia ser resolvido da forma que foi ontem. Uma reunião, chama para reunião, conversa entre eles, exponha os pontos de vista diferentes, e aí sai dali uma decisão, como saiu, você mostrou aí o do senador falando, houve um acordo, se entenderam, os dois têm o mesmo objetivo, está todo mundo junto no mesmo barco. Tudo isso poderia ter sido feito sem esse barulho todo que aconteceu desde o domingo, repito. Ou então, esse barulho faz parte da estratégia, interessa ao grupo que as coisas sejam assim. Agora, eu acho que cria um problema na aliança que estava se formando, né? Se o grupo do Ciro Gomes não interessa no nível que eles dizem e da forma como ele está sendo rejeitado, significa dizer que os votos e o apoio que ele pode dar a uma outra candidatura também não, me parece que essa. Então, tudo isso é uma coisa, ou é uma coisa estrategicamente pensada para ser assim, com muito barulho, parecendo uma crise, jogando um contra o outro, gerando uma situação de aparente divisão. Nós temos várias pessoas. Nós tivemos uma declaração ontem da deputada Silvana, que não é uma. Doutora Silvana, que não é uma pessoa radical, muito chateada com o que aconteceu no domingo, e dizendo exatamente isso, não é daquela forma que se faz. Quer dizer, tudo aquilo poderia ser colocado dentro de um ambiente interno, uma conversa entre eles e tal. Então, ou essa coisa é estrategicamente pensada porque funciona assim para eles, ou então isso cria uma implosão dentro dessa aliança. A gente pode ter isso, a gente pode ter o bloco do PL, a gente pode ter o bloco com Roberto Cláudio, Ciro Gomes ou quem seja, né? E o terceiro bloco, que é um bloco governista. Então, é, o que me chama a atenção nisso tudo é a forma como se decidiu abrir essa crise internamente. Como é a mesma coisa que você lembrou aí de Santa Catarina, né? Tem lá uma situação criada com a deputada Carolina de Tone, que é uma das deputadas, uma das parlamentares mais fiéis ao grupo, e está agora ameaçando, inclusive, deixar o partido porque se sentiu atropelada por um processo que poderia ser, eu entendo, acertado entre eles, em reuniões, em acertos internos, em conversas, mas a estratégia tem sido, em todos os casos, por isso é que a opção tem sido, por isso é que eu acho que é estratégico, tem sido fazer essas coisas na base do barulho, atropelando e deixando, eu entendo, eu acho que algumas situações difíceis de ser conciliado ou reconciliado posteriormente. Finalizar, Wilson, nessa situação aí